Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Fernando Freitas. É um prazer estar aqui de novo com vocês, nesses 20 minutos com Média em Brasil. A proposta é eu fazer um resumo das principais matérias que foram postadas no nosso site, www.medinbrasil.org. Medin Brasil, M-A-D-I-N, Brasil com S. www.medinbrasil.org. Mais uma vez, né, como sempre a gente pede para que você não, se você gostou, não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar com seus amigos, em suas redes sociais, se inscrever no canal, se inscrever no site Medium Brasil, que isso é muito, muito importante para que a gente possa manter, né, a nossa experiência, manter o nosso site. Então vamos para as matérias. Gente, o mais importante dessa semana, o tema, foi a psicose, o tratamento usual que é feito com antipsicóticos e quais são as evidências científicas a respeito. Faz parte do nosso senso comum, né, que alguém que receba o diagnóstico de psicose, esquizofrenia, por exemplo, que ele deve ser tratado com antipsicótico. Ora, as evidências científicas vem mostrando isso há décadas, que os antipsicóticos não deveriam ser ou não deveriam estar na linha de frente do tratamento das psicoses em geral, da esquizofrenia em particular. Então, o primeiro artigo que eu quero destacar, acabou de ser publicado na revista Psicose, em português, coordenado, quer dizer, o principal autor desse artigo é a psicóloga britânica Ruth Cooper, da Universidade de Greenwich. Ela faz parte de uma equipe de pesquisadores, uma pesquisa coordenada pela famosa, importante, reconhecida no mundo inteiro, psiquiatra britânica, a Joanna Moncrieff, que é a pesquisa Radar, inédita no mundo, porque justamente trabalhando, estudando, investigando, né, o uso de antipsicóticos, né, as experiências de redução e interrupção dos antipsicóticos e alternativas existentes a respeito de como trabalhar ou como tratar aqueles que foram diagnosticados com psicose sem necessariamente fazer uso de antipsicótico. Então, a matéria que a Ruth Cooper e colegas escreveram, acabou de ser publicado, faz, claro, como sempre, uma revisão bibliográfica. Então é importante lembrar aqui para vocês que as evidências estão acumuladas há décadas, né? Mas assim, por exemplo, que os antipsicóticos produzem atrofia cerebral. Esse é o assunto de um outro artigo que foi publicado esta semana por nós, né? Um artigo de uma pesquisa, de uma investigação, mostrando como a atrofia cerebral entre as crianças que foram diagnosticadas com antipsicóticos. Os antipsicóticos produzem diminuição da espessura cortical,
diminuem, né, a autoestima da pessoa, diminui a capacidade de agência de cada um, portanto, da autonomia de agir. E, curiosamente, né, aquelas pessoas que não foram tratadas com antipsicóticos, ou aquelas pessoas que deixaram de fazer uso de antipsicóticos, elas têm uma qualidade de vida muito superior à daquelas pessoas que continuaram a fazer uso de antipsicóticos médio e longo prazo. Isso é chocante, porque justamente contraria o senso comum e a prática comum nossa, né? Que é convencer, usar de todos os meios para que o paciente ou a paciente não interrompa o uso do antipsicótico, não diminua, né, o uso, porque senão pode ter uma recaída, pode ficar mal. A experiência dos usuários que tentam, por sua própria conta, reduzir ou parar de tomar, não costuma ser levada em consideração pela ciência, no caso, pelos clínicos, né? Particularmente na prática, pelos clínicos, pelos médicos e psiquiatras. As diretrizes oficiais, elas não correspondem à realidade, às experiências, à realidade das experiências dos usuários de antipsicóticos. Em geral, a interrupção, quando ela é programada pelo clínico, ela é feita de uma forma brusca, rápida, não adequada à característica de cada um. Então, o que esse artigo mostra, né, é que sim, há necessidade de se planejar, se programar junto com o paciente, junto com o usuário, a retirada, e que ela deve ser feita de forma lenta e gradual, né? Isso daí, por exemplo, já foi demonstrado, né, por vários cientistas, e nós, no Médio Brasil, publicamos nesta semana um artigo escrito, entre outros, pelo Mark Horowitz, também, que ele é britânico, um psiquiatra britânico, que mostra claramente a necessidade de como a redução deve ser lenta e gradual para ela ser segura e eficaz, com o mínimo de sofrimento para o seu usuário, e as razões científicas para que essa redução seja lenta e gradual. Vale a pena. É um outro artigo publicado durante essa semana, no MED em Brasil. Então, para concluir, esse artigo que saiu publicado na Psicose, na revista Psicose, é feito também um levantamento de diversas experiências já analisadas, já que passaram pelo escrutínio da ciência, pelo exame da ciência, que mostram que, por exemplo, não há necessidade de que as pessoas que estão em crise psicótica, que essa crise seja enfrentada imediatamente através de drogas antipsicóticas, né? De antipsicóticos. Isso foi demonstrado já nos anos 60, né, pela experiência da Casa Sotéria, em São Francisco. Hoje, em vários lugares do mundo existe a Casa Sotéria, por exemplo, em Jerusalém. Também há uma matéria no Médium Brasil falando disso, e onde o uso do antipsicótico não dá na linha de frente, né? E que as pessoas em crise são acolhidas e são tratadas com o mínimo, quando não há uso mesmo de qualquer droga psiquiátrica. Se não for a Casa Sotéria, que faz parte de uma das referências, existe a experiência do Open Dialogue, do diálogo aberto na Finlândia, desde os anos 80, que mostra que é possível você abordar as pessoas em surto ou em experiências psicológicas difíceis,
os casos graves sem necessidade de fazer uso de drogas psiquiátricas ou, pelo menos, usá-las como na linha de frente do tratamento. Também é falado da experiência da Noruega, né, onde existem unidades assistenciais que prestam serviço sem a necessidade do uso de droga psiquiátrica. Bom, então vale a pena, gente, vocês lerem. Estou fazendo aqui um resumo e motivando vocês para o interesse de vocês para ler. Finalmente, a outra matéria foi escrita por mim, faz parte de uma série de blogs a respeito da reforma psiquiátrica, uma análise crítica que eu estou propondo, né? E no último blog, no anterior e eu estou analisando a problemática do diagnóstico psiquiátrico. Ou seja, o diagnóstico psiquiátrico, junto com o tratamento psicofarmacológico, faz parte do modelo biomédico da psiquiatria, né? E esse modelo biomédico da psiquiatria, a minha opinião, ele não foi devidamente enfrentado por nós da reforma psiquiátrica aqui no Brasil, né? E as consequências estão aí. Essa é a minha leitura, né? Eu acho que, entre tantos problemas que nós enfrentamos, né, um deles é a questão do diagnóstico psiquiátrico. A gente depende do DSM e do CID, né? E, ao mesmo tempo, a gente diz estar fazendo um trabalho, e faz mesmo, né, uma série de trabalhos, uma série de experiências de natureza psicossocial. No entanto, as pessoas recebem um diagnóstico tal como está no DSM ou no CID. Nessa vez eu estou entrando mais em detalhes da abordagem proposta pelos colegas britânicos da divisão clínica da Sociedade Britânica de Psicologia, né? Então eu entro mais detalhes dessa abordagem. Não dá, evidentemente, para que eu analise aqui, entre em detalhes. É um convite que vocês leiam o meu blog e, se possível, acessem ou tenham acesso ao material original, né? Ao documento, né, original, que está disponível na internet, no site da Sociedade Britânica de Psicologia. Aí está o link no blog. E também, uma outra alternativa, um livro que foi publicado recentemente, agora, 2020, por duas das autoras, né, desse documento, né, que é a Lucy Johnston e a Mary Boyle, tá? Então, detalhes mesmo, vale a pena, porque só o documento original, gente, tem mais de 400 páginas. Então, como aqui é um resumo e motivar você a ir lá no site, né, no site Medium Brasil, e ler a matéria, o blog, né, e procurar ler o original, sabe? Entrar em contato com o original. Porque o que eu faço é resumir. Eu copiei, colei, traduzi e colei, né? Porque o documento, ele é complexo e não é meu, né? Estou fazendo uma apresentação disso aí. Então, são 4 perguntas básicas que o documento propõe para a abordagem do sofrimento psíquico, dos comportamentos psíquicos perturbados ou perturbadores. 4. 1. O que aconteceu com você? Ou seja, como o poder está operando em sua vida. Poder. Portanto, poder é uma noção chave, básica desse documento, dessa abordagem, né? Retoma o Foucault, né? O que o Foucault falava, né, ao longo de sua obra sobre o poder, e então, em função disso, quer dizer, um poder negativo, aquele que te oprime, né, que oprime a gente, desde, por exemplo, experiências na tenra infância, né, e assim vai. Então, vale a pena ver como é que eles reapropriam a noção
o conceito de poder do Foucault e como isso tem uma importância vital para toda a abordagem do PTMF, como em inglês, né, a sigla. Então, o que aconteceu com você? Como é que o poder está operando em sua vida? A segunda pergunta é: como isso afetou você? Por exemplo, poder. O poder que levou a alguém ter sido vítima de violência sexual na infância. Ou o poder que fez com que fosse vítima de bullying. O poder que faz com que você ou as gerações sejam discriminadas por cor da pele, por racismo. O poder que faz com que você tenha que viver em um ambiente, em um bairro, em uma comunidade, sujeita a altos índices de criminalidade, a violência policial, por exemplo, como nós aqui no Rio de Janeiro, constantemente, né, somos vítimas, né? Nós, quer dizer, geral, mas quem é vítima mesmo é a população que vive nas favelas, né, nas comunidades, que a gente chama de favelas, áreas então mais pobres, e vítimas são, em geral, negros, jovens, negros, né, vítimas de toda forma de violência. Isso é quase que diariamente a grande mídia mostra. Então, como é que você, né, como isso afetou você? E então as reações que se tem, normalmente consideradas como sintomas, passam a ser consideradas como reações mais do que esperadas frente a essas formas de opressão, tá? Então essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta: qual é o sentido que você faz disso, tem feito disso, né? Que significado você está dando a isso daí? Porque é em termos justamente do discurso, da linguagem, né, que se vai construir, que se constrói uma leitura e a forma como a gente vai, como o sujeito lida ou tem lidado com essas vicissitudes. Tá? Então essa é a terceira pergunta, qual o sentido? A quarta pergunta é: o que você teve que fazer para sobreviver? Quais são as suas estratégias, do seu grupo social, da sua comunidade? Que estratégias foram usadas para sobreviver? E nisso, finalmente, quais são os seus pontos fortes? Que recursos de poder você tem acesso? Né? No fundo, gente, a pergunta é: qual é a sua história? Conte a sua história. E junto com a pessoa, o outro, construir ou reconstruir essa história. Então, a proposta, ela é justamente uma proposta de ser alternativa ao modelo biomédico da psiquiatria e também, de alguma maneira, a forma como várias escolas de psicologia, várias escolas psicoterapêuticas, por exemplo, consideram, né, esses problemas e as reações que nós temos a eles, as respostas dadas como problemas de doença, né, como sintomas de alguma doença. Então, vale a pena porque é justamente uma tentativa, né, tá aí, foi publicado em 2018, da Sociedade Britânica de Psicologia, né, como uma alternativa para todos nós, né, ao diagnóstico psiquiátrico e ao diagnóstico em geral, porque é uma outra forma de abordar os problemas. Na próxima blog, eu pretendo fechar isso aí. Então, com certeza, uma série de perguntas estão pipocando na cabeça de cada um, que é importante a gente se inquietar, questionar, sair do senso comum e tentar aprender com os outros. E quem sabe nós mesmos aqui no Brasil construímos a nossa própria forma, ou a nossa maneira, mas é uma forma que esteja baseada, isso é fundamental, na ciência. Não é negar a ciência. Estamos na moda agora o negacionismo, não é negar. Muito pelo contrário, se vocês leem o documento, ele é todo ele baseado em evidências científicas.
Muito obrigado pelo tempo e nos vemos na próxima vez. Tá?